Ah, é? Ah, sim. Três moças, três meninas. Entrei. A reunião já estamos em 5 pessoas. Ele dava um pouquinho. Não precisa, pode entrar direto. Ele já vai. É só para se despedir da gestão antiga, que é mais confusa, entendeu? É que o velho pode fechar já o vídeo. Hã? Deixa eu ver se mais alguém está falando. O pessoal devagarzinho está saindo lá. Eu faço chiquito, de repente é como se fosse Baixa, então baixa. E aqui já está. Aqui já está. Já estão todos. Aqui, ó. Qual que é seu nome? Pronto. Não precisa lembrar. This meeting is being recorded. Nossa, mas ele vai assim, tão foda assim, já na hora. Muda essa configuração. Tem que tirar o teu áudio. Vamos embora? Podemos começar? Estão todos aí? Bom, está gravando? Está gravando, só precisa. Tira esse microfone daqui que é mais fácil. Desativar. Pronto, daí fica o pessoal. Bom, pessoal, vamos começar. Abaixa aí o volume. Aqui, né? Melhor? Bom, é o seguinte, a gente vai vou fazer a leitura do rito dessa assembleia. Agora que estamos gravando, a gente já tem condições de fazer o registro na ata dessa gravação para evitar problemas com relação às pessoas que estão participando lá fora. Nós tivemos problema aqui, portanto, fechou o som. Eu já fechei de todo mundo. Por favor, vocês. O problema é o meu microfone. Vocês aí. César, É o único que está aberto. Esse aqui não está.
Tem algum? Fecha. Bota multi no computador. 1, 2, 3. Aí, pronto. Pronto. Vai dar certo. Não, porque eles estão estudando por aqui. Suponho. Checa se eles estão Em ouvindo. primeiro lugar, o relatório de atividades, rapidamente. A proposta de trabalho para o biênio 22-24. Depois, a apresentação dos candidatos para o Conselho Deliberativo e Não Consultivo. Apresentação dos candidatos para o Conselho Fiscal. Em seguida, a votação, se não houver nenhum empecilho por aclamação do Conselho Deliberativo. Em seguida, a votação do Conselho Fiscal. E tem uma fala final nossa da diretoria e encerramento da AGO. Portanto, o rito é bastante rápido. Nessa primeira parte, sobre as atividades, o Bruno vai tomar a palavra, depois a Bel vai fazer uma rápida explanação sobre a questão das nossas contas, lembrando que foi feita uma mudança bastante importante no estatuto, nós temos um novo estatuto, e nesse novo estatuto a gente acertou o pé em relação a demonstrativo de contas e ano fiscal. A gente sempre fazia melhor. Então, vamos passar? Estou lembrando que depois da votação dos conselheiros, os conselheiros ficam para fazer a votação da chapa que está se candidatando Em todas essas fases, a gente tem por ofício consultar a Assembleia, as pessoas que estão acompanhando virtual e os presentes, para se alguém quer compor o Conselho Deliberativo. Tiago, está ouvindo? Agora estou ouvindo. Alguém está ouvindo? Sim, agora voltou a sair o som. Ok, está assim. Sim? Estão ouvindo aí? Tá. Beleza. Está gravando? Sim. Está gravando. Ok, boa noite, pessoal. Uma passagem rápida pelo que foi os 4 anos aqui. A gente entrega hoje a diretoria. A gente assumiu a diretoria, muita gente lembra, na grande bagunça. Reestruturamos algumas coisas. Primeira coisa, assim que aconteceu a grande bagunça, a gente teve bastante dificuldade para ter as contas em mão, porque a diretoria que nos antecedeu não cumpriu com as formalidades que estavam ser cumpridas, isso levou quase meio ano para ter as contas. Muita coisa foi atrasada, nós liquidamos e, de principal, fizemos uma mudança da sede aqui para o Clube Coping, o que implicou numa locação pela metade do preço que a gente tinha lá. A gente pagava R$1.000 por mês, me lembro, e aqui a gente paga R$500 por mês, com muito mais espaço, muito mais conforto e muito mais respeito pelo nosso espaço também, que não estava acontecendo lá. Chegou a pandemia e aí, por iniciativa do Fábio, a gente manteve o clube muito ativo, muito presente, não só do ponto de vista de ter visualização, mas do ponto de vista político também, de importância para o montanhismo, com as lives que foram tocadas pela Silvia, principalmente, e que foram incríveis. Aquilo foi antes que qualquer um tivesse feito isso, a gente já começou a fazer. Isso manteve o clube, mais que tudo, trouxe relevância para o clube. Seguiu-se, então, o Estatuto Novo,
que a gente levou, trabalhou Daniel, Mingo, a minha pessoa, o Ozzy, Silvério, Belo, mais alguém que eu esqueci? Não, né? A Lu, verdade. Trabalhamos um ano e meio no Estatuto, foi isso? De forma quase semanal, alguns períodos só que aumentam um pouco, e preparamos um estatuto moderno, sólido, para tocar o clube por mais 60 anos, é o que a gente falava durante esse trabalho. Isso prepara a nova diretoria com um caminho muito mais fácil para tocar o clube aí pelos próximos tempos. De atividade de montanha, a gente não teve muita coisa, tivemos duas expedições, sabe? Basicamente isso, e agora esperamos uma nova diretoria que faça da montanha o seu principal. Só completar que a gente tentou fazer cursos, né, especialmente com Wagner, tentou várias fórmulas e tal, mas o problema, todos nós vivemos, o mundo inteiro, ter atividade presencial, não ter, enfim, até poucos meses, as pessoas estavam muito relutantes de estar juntos ou não, enfim, e a gente não conseguiu, isso nós não conseguimos mesmo, apesar dos pontos ter feito várias reuniões, inúmeras reuniões, inúmeras tentativas, a gente não conseguiu fazer os cursos. Conseguimos colocar a escola, a escola de... Estou observando que poderia aparecer. A gente conseguiu fazer os cursos virtuais, né? Cursos à distância. Todos eles estão preparados, estão prontos, e a qualquer momento você pode colocar de novo no mercado e formar turmas. Isso funcionou. Mas não durante todo o tempo, enfim, a gente gostaria de ter acoplado os cursos virtuais com presenciais, mas, enfim, isso, de fato, está precisando, e acho que a nova diretoria entra já com essa missão de fazer acontecer de novo os CBMs, os cursos de especialização, seja lá o que for. Conseguimos realizar um importante curso no gelo, né? Escalada no gelo. O Maldani esteve lá, o Maldani, o Thiago, o Márcio, isso. Fizeram um curso na Bolívia com a coordenação e guia instrutor, o Abdala, junto com o Cassiano. E foi um curso bem bacana, apesar dos problemas estomacais de uma parte do grupo. É bonito. Então, nós tivemos, além das duas expedições, o curso de gelo. É isso. Vamos falar sobre as contas, Bel? Vamos passar? Coloca aqui. Nós vamos passar para as contas. Deixa eu completar a informação que eu estava fazendo para vocês. O ano fiscal se encerra em 30 de dezembro, portanto, a partir do novo estatuto, fica sob a responsabilidade do Conselho Deliberativo e Fiscal repassar essas contas, fiscalizar, colocar em ordem, compatibilizar durante os anos de 2021 e 2022. Então, a gente vai apresentar aqui os valores que nós temos hoje em caixa, que devem ser transferidos imediatamente para a nova diretoria. Nós já baixamos a aplicação da XP para a conta do Bradesco. Nós fizemos uma defasagem de datas, fizemos um mês de prazo para poder transitar lá no Bradesco com a nova diretoria. A gente tem um pouco mais de um mês para registrar a ata, informar o Bradesco e daí oficialmente passar a conta para a nova diretoria. E a nova diretoria então receberá o dinheiro no caixa, já possível de ser manipulado imediatamente. Então, eles recebam a chave de volta do Bradesco. É isso? Essa aqui é só para constar em ata que quando a gente fez o fechamento das contas do ano passado, houve um erro de digitação, que quando foi fazer entrar no valor, fosse quanto o mês entrou e não quanto terminou o saldo do mês. Isso deu uma diferença de R$ 1.910,45 no balanço,
e está aqui só para corrigir. É só para consultar. É importante registrar isso em ata, porque depois, lá na frente, vai ter que tomar essa questão e fazer o acerto. E aí, nesse primeiro, A, B, C, C, esse é o... Já desceu? Checa, por favor, se eles estão vendo e se eles estão ouvindo. Estamos ouvindo sim, mas quando Aí, se estiverem vendo e ouvindo, Quando falam na sala, fica ruim. Então, se for falar, fala aí onde está o Bruno, que aí dá para escutar melhor. Beleza. Ó, como o microfone é do telefone, não é do computador, quem for falar tem que vir aqui onde está o Bruno, tá? Tá, onde você está falando aí, Silvia, tá perfeito o som. É que tá no meu telefone, Thiago, o host, entendeu? Porque eu não consegui tirar do meu telefone o microfone, então ficou meu microfone. Mas beleza, eles vêm aqui. Tá aqui em cima da mesinha. Fala, o que você precisa? Aqui, ó, não mais. Então vai lá, vai, eu não enxergo. Eu não enxergo. É, de longe eu não. Então. Isso, agora foi pra cá. Pode falar. O problema é esse mouse. Não, mas tá bom, tá bom. Só descer agora. Não, o 21 não precisa. Não, essa eu não enxergo. Jesus. Por isso eu pedi que você aumentar. Ah, sim. Então, volta lá. Não é. Olha que bonitinho. Esse foi a Bel, hein? Pra todo mundo saber, foi a Bel, não fui eu. Aí, tá bom. Senta aqui, Bel. Você falar. Bom, então aqui está o ano de 2022, o que saiu, os gastos e o que entrou para o CAP. Então eu tenho a planilha toda, se alguém depois quiser mais detalhada, é só falar, eu mando a planilha, tá bom? Então aqui, ó, tem a primeira parte é o que a gente gasta no banco, com anuidade, com o PIX que a gente tem que pagar, então tem aquela parte, tem o cartão, que foi gasto anuidade e teve 2 valores do cartão que foi para pagar a internet, como é que chama? O aluguel, que é aqui, né? Então foram 2 meses que a gente ficou aqui esse ano. A gente teve 3 meses que a gente pagou menos, por conta que estava fechado, por conta da pandemia, teve 3 meses que pagou menos. Contador, que a gente paga, né, por mês. O outro é tributos, que a gente sempre tem que pagar, né? Aí a secretaria está junto, assim, que a gente estava com 2 secretárias, aí tinha mais uma que cuidava da parte da internet, do site, e então, por isso que está esse valor. A FEMESP, os outros são assim, dinheiro que a gente, por exemplo, que eu emprestei e voltou, que o Corneto emprestou e voltou, são os gastos que a gente tem. O OSI, então são reembolsos, o jornal que a gente tem que pagar. E o que entrou, que foi aulas e sócios. Então, esse daí foi
o que entrou foi desde o começo do ano que a gente teve as aulas, né? Então teve bastante gente que entrou para fazer o curso, e sócios que a gente teve, mas não tivemos tantos. E nessa daqui também teve o pessoal que a gente pediu uma ajuda, então eles doaram também para a gente um dinheiro que está nessa parte também. E o valor da XP que a gente tem lá na XP. Hoje nós temos em caixa 29.994. É. Então, eu vejo que a gente está baixando a conta corrente, mas o conteúdo tem alguns custos que ainda devem... Porque assim, eu fechei a gente está um mês antes, né? Então vai ter ainda, né, o aluguel, vai ter computador. Então tem alguns custos ainda que a gente até o final do ano tem que tirar desses 29. Eu quero insistir que onde está gravado aqui, né? Que essa contabilidade grossa que tem os dados estão no papel, ela vai ser transferida também para o próximo conselho, deliberativo e fiscal, vão assumir esses números. Fim do ano fiscal, 31 de dezembro, a gente então manda para janeiro, para final de janeiro, início de fevereiro, essa contabilidade para, então, aí sim, ser aprovada e ser avaliada e aprovada pelo Conselho, já não mais em Assembleia como era antigamente. Alguma pergunta? Não, nós transferimos porque o Arildo, questão de especialização do escritório, ele sugeriu já quando já em 18, em final de 18, não, em abril de 19 nós fizemos uma reunião em maio de 19, quando nós fizemos uma reunião logo após a queda, né? A diretoria ter saído, e aí houve uma assembleia de emergência e tal, nós tivemos uma reunião com ele já naquela reunião ele sugeriu que nós fizéssemos uma mudança. Ele falou, fica o tempo que for preciso, mas é melhor vocês pegarem uma pessoa especializada, as coisas têm ficado muito. Nós já naquela oportunidade falamos da possibilidade de OCIP, contratação de seguro, enfim, de uma série de questões que nós fomos trabalhando depois ao longo desses 4 anos, e ele sugeriu, então, que nós migrássemos para uma outra contabilidade. Fizemos isso. Luiz Aldacon, que hoje é um escritório contratado, ele trabalha praticamente o tempo todo com o terceiro setor, então, que bate justamente no novo estatuto, né? E a nossa vontade de rumar para o CIP. É uma pessoa bastante acessível, bem bacana. E ele é amigo do Arildo. Ok? 20 anos. Pronto. Vamos passar, então, para a apresentação da proposta da... Eu estou acelerando um pouco, mas antes de passar, faço uma pergunta geral sobre aquilo que nós apresentamos até aqui. Alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, senão nós vamos passar para o Daniel Maldana e para o Belo apresentarem a proposta que eles fizeram para a gestão do ano que vem. Ok? Só para quem está acompanhando, com a mudança do estatuto, serão eleitos os conselheiros deliberativos e o conselho vai eleger a chapa que vai assumir a diretoria do CAP. Ok? Então, a eleição indireta. Está na área de trabalho. Tem uma chapa que se candidatou, tem alguma outra chapa que vai se candidatar para a Paulo Maldana se apresentou. Ok? Exato. Mas...
Bom, eu fui convidado por um grupo que já estava trabalhando aí, vamos dizer, na reconstrução do clube, né? E a gente tem algumas propostas do que a gente espera conseguir fazer nos próximos anos, que o Daniel vai apresentar. Então, assim, antes eu só gostaria de, na verdade, fazer uma coisa rápida, agradecer principalmente ao Bruno, ao Fábio, ao Ozzy, que ficaram aí um tampão de 3 meses, ficaram 3 anos, né? Quase 4 anos arrumando as coisas. Eu acompanhei a correria que foi atrás de documento, de cartório, o Ozzy andando de motinho, buscando assinatura na casa de todo mundo, né? E que acabaram se dedicando muito mais do que era planejado no começo, né? Depois, as pessoas que trabalharam na construção do novo estatuto, especial Silvério, que foi quem, de certa forma, me trouxe de volta ao clube. Porque eu participei de uma reunião, não sei nem porquê, e acabei ficando de novo, né? Então, o Silvério, a Luciene, o Leonel, o Domingos, que participaram dessa formação aí do estatuto, né? E agora o grupo que idealizou, na verdade, todo esse trabalho, eu entrei depois, né? Fui convidado depois, que eles já vinham há alguns meses trabalhando com essas ideias, que agora eu abracei também para a gente fazer para os próximos anos, né? Que é o Daniel, o Marcos Sartori, o Thiago, o Alberto e o Márcio, né? E a Lu, e a Luciene, que não está aqui, está viajando. Bom, boa noite a todos. Acho que eu sou o mais desconhecido aqui da turma. Enfim, eu sou Daniel Maldana, né? Não sou engenheiro, mas sou cientista social de formação. Eu acho que esse é um ponto importante assim, para vocês me conhecerem um pouco, né? Depois eu fui para especialização em dinâmica dos grupos, né? E terminei em engenharia de produção com mestrado. E minha história com o CAP remonta a 98, 97, apesar da idade pouca, lá com meus 13, 14 anos, né? Eu tive a primeira passagem com o CAP. Isso, na época, eu estava ali no Mâncio Carvalho. Carvalho. Então, a minha história com o montanhismo remonta lá a 95, né, quando eu tinha 10 anos de idade. E isso, para mim, acho que é um dado importante, porque uma das ideias que o Belo traz para o CAP daqui para frente é, de fato, de ter uma linha de trabalho com jovens, né? E acho que a importância do montanhismo, pelo menos na minha vida, ela foi significativa desde muito pequeno, né? Então, acho que essa é uma das bandeiras que o Belo levanta e que eu, junto com ele, a gente está junto, né? Como o Belo trouxe, né, essa primeira proposta, que não é uma proposta fechada, ela é em construção, né, mas acho que são algumas reflexões iniciais que o grupo, né, começou a ter, né, e reflexões têm a ver com, enfim, com coisas que a gente vem percebendo, com falas do Fábio, falas do Bruno, né? E por volta de julho, final de julho, ao começo de agosto, né, o Bruno e o Fábio provocou um pequeno grupo, né, e provocou os associados a começarem a pensar sobre a próxima gestão, né? Que CAP queremos, o que faz sentido para o clube, né, o que de fato é essencial para a existência do clube, né, nessa nova dinâmica entre digital, presencial, né, uma disputa talvez mais comercial do mercado de capacitação e informações, enfim, né, acho que essa foi uma provocação bem interessante, né, e foi passado, pelo menos para esse pequeno grupo,
começar a pensar de maneira mais efetiva, né? E uma segunda ou terceira geração do CAP, né? Então, esse grupo foi constituído por mim, pelo Márcio, pelo Barione, pela Luciane, pelo Thiago, né? E algumas reflexões surgiram, né, disso. Um primeiro ponto, né, que eu acho que a gente pensou, que vem daquela conversa que a gente teve, o Bruno abriu um Excel e começou a digitar lá as ideias, a gente começou a classificar, né, vem para esse material que a gente apresenta. Né, como forças, né, que a gente começou a pensar do CAP, está muito vinculado, né, à marca sustentada pela tradição e pela história do CAP. Acho que quando a gente fala do nome CAP, da história que o CAP tem, né, acho que o olho brilha de outra maneira. Né? Acho que essa é uma força muito bacana. A questão do acervo histórico, a gente olha tanto pelas conquistas quanto pelas diversas, né, vias escaladas, ligas né, pelo patrimônio histórico do montanhismo, né, e fora as histórias que os associados construíram em torno da montanha. A resiliência e a paixão pelo clube. Né, eu acho que né, tem muita gente mordendo o osso e com gana. Né, eu acho que isso é uma baita força do clube. E o novo estatuto aí como, né, institucionalização, né, de práticas e necessidades institucionais para a sobrevivência, né, para movimentos não individuais sobreporem ao coletivo. Eu acho que esses foram os 4 principais pontos, tem outros, nessa reflexão que surgiu. De fraqueza, a gente vê que o engajamento dos sócios em ações é uma fraqueza, né? E junto com o segundo tópico, né, de coordenação das ações, eu acho que a gente tem muita força, né, muita gente querendo contribuir, fazer acontecer e precisa de uma forma de mobilizar isso para transformar ideias em ações, em coisas. Né? E eu acho que um ponto que a gente se pega é o tempo de dedicação nesse sentido, entre as atividades profissionais de cada um, né, e o tempo de dedicação mais voluntária ao clube. Como oportunidade, né, a gente tem uma lista gigante de coisas a serem feitas, que vem muito forte daquela nossa conversa, como CBM, Departamento de Relações Institucionais, palestras, mesas redondas, catálogos de guias, né, manutenção de guias, feira de pechincha, saídas frequentes, refúgios baú, criar novos refúgios, departamento de espelho, concurso de foto, curso de gelo, curso FIDS, curso intermediário, técnico de altitude e assim por diante. Né, uma lista que surgiu, né, como oportunidades que o clube tem. E a principal ameaça que a gente visualizou e que, né, fico muito feliz de ver a sala cheia, né, e o Zoom também, né, bastante cheio. Então, a grande ameaça que a gente vê é o esvaziamento, né, e o esvaziamento às vezes mais de ação, né. Então, a partir desse movimento, a gente começou a pensar o que de fato né, precisa dirigir, talvez, uma próxima gestão. Né? E acho que uma fala que vem muito forte daquela nossa conversa foi fazer o essencial. Né? E fazer o essencial é transformar ideias em ação. Né? Então, acho que tem essa pegada um pouco da ideia boa e a ideia feita, realizada. Né? Com aquilo que de fato se identifica que é a essência e não ficar, né, tentando talvez trazer coisas periféricas. Né? Acho que um segundo ponto de diretriz muito importante na reflexão do grupo, né, vem para fortalecer laços de amizade e aprender pelo convívio. Né? Eu acho que a história mais conflituosa do CAP, né, ela precisa ser transformada em convívio, em aprendizagem. Né? E acho que naquela nossa conversa, o que faz sentido para o clube, são pessoas que se encontram em torno do tema de montanha, né, estreitam as suas relações de amizade e conseguem, ao conversarem, ao trocarem, né, aprender. Né?
né? E eu acho que essa é uma diretriz talvez bem muito forte né, de transformar a troca e a convivência, né, em fortalecimento da amizade e também de aprendizagem. E essa questão do gerar vida no clube, no gerar vida, né, não é só vida em expedição, mas é vida para trocar, para contar causas, para reunir, né, compartilhar histórias e, claro, criar novas histórias. Né? Eu acho que a gente precisa fomentar novas histórias. Novas histórias acontecem na montanha, acontecem no ambiente onde a gente gosta de estar. Então, pensando nisso, né, eu acho que 3 principais pilares, né, de atuação que a gente imaginou, né, um pilar voltado para cursos, né, outro para social e expedições, né, com 2 fundamentos, comunicação e representação institucional, né? E daí eu gostaria assim, de até convidar, né, o Thiago para falar um pouco na parte de cursos, né, o Márcio para falar um pouco do pilar social e o Barioni para falar também de expedições. Depois a gente vai entender um pouco qual seria a proposta, certo? Pode ir. Thiago está virtual, né, Thiago? Eu estou aqui, eu só não sei se todo mundo vai me ouvir aí. Você me escuta? Peraí. Aí tem que dar tem que colocar. Eu tirei o. Tá vendo? Tá. Fala aí, Thiago. Estão me escutando aí na sala? Sim. Está com retorno, acho que está com 2 microfones abertos aí. Sim, tá. Eu acho que aqui Bom, vamos lá. Bom, acho que essa questão do curso, né, quando o CBM era algo bem definido dentro do CAP, né, e com a pandemia, a gente acabou tendo que se reinventar, e aí surgiu um pouco dessa questão da virtualização, algo que já vinha sendo falado, né, mas com a pandemia ela acabou sendo uma necessidade, né? Em 2020, na verdade, junto com o Sérgio, aí a gente criou os cursos virtuais do CAP, fez um bom portfólio de aulas virtuais, mas acho que a grande força mesmo é o físico, né? Não existe montanhismo sem colocar a mão na montanha. E agora está nesse ponto mesmo. A gente tentou retomar esse ano os cursos presenciais, demos uma patinada, muito pela ameaça que o Maldaner colocou muito bem, esvaziamento. Todos que estão ouvindo aí, a gente precisa de todas as mãos possíveis, né? Principalmente no curso do CBM, que demanda bastante pessoas, né? A gente tem um conhecimento adquirido muito grande dentro do CAP, mas hoje a gente sofre com a falta de pessoas, né, para fazer os cursos, principalmente físicos, né? Então, a gente colocou como uma prioridade para os trabalhos do próximo ano, utilizando dessas aulas virtuais, né, em conjunto com as aulas presenciais. Então, o CBM ele volta de uma forma diferente, melhorada, né, porque hoje você consegue, ficou com uma dúvida, você tem um material na internet, assim como aulas virtuais, que é bem estabelecido no mercado hoje. E é isso. O formato não, né, a ementa, o que vai ter no curso não muda do que a gente vem fazendo. Acho que um ponto bem importante a frisar, algo que a gente começou desde lá do início, que a qualidade, né, como não sei se o Sérgio está aí, né? O Sérgio sempre pontua, a régua é alta, né? Então a régua continua sendo alta, e melhorada, né? Porque agora a gente consegue ter o físico e o virtual ao mesmo tempo. É isso aí.
Márcio, você está no mudo aí. E agora? Não, tem que falar no celular. Beleza? Não, mudou agora. Beleza, não, agora beleza. Tá ouvindo aí? Tá? Alto e claro. Bom agora. Tecnologia, né? Não, a ideia aqui não significa que cada caixinha, né, cada um está dentro de uma caixinha, está todo mundo trabalhando em conjunto aqui, está todo mundo trabalhando de forma parceira. Esses pilares, eu acho que eles eram necessários para justamente criar foco, que foi um entendimento que a gente teve quando a gente fez essa leitura. Faltava foco, faltava, olha, o que nós vamos fazer, o que nós queremos, não dá para abraçar tudo. Vamos começar com o básico. Quando a gente voltar no básico, a gente vai ter alguma coisa realizável, né? Porque você precisa primeiro realizar, né, alguma coisa. Nós começamos o ano passado com a Feira da Pechincha, com a Feira da Pechincha, formou um grupo, falei assim, vamos focar, vamos fazer a feira, vamos trazer todo mundo para essa feira, né? Vamos trazer fornecedores, vamos trazer fabricantes, vamos trazer, bota essa galera toda dentro do clube. Então, a gente trouxe palestrantes até de corrida de montanha, de expedição, enfim, foi uma multicultura da montanha dentro da Feira da Pechincha, que eu acho que teve uma repercussão muito positiva, né, para o clube. A ideia é claro que o social, não é vir aqui tomar cerveja, tal, que não é ruim, é excelente, mas a ideia não é essa. A ideia é você trazer esses parceiros, né, essas associações, MESP, enfim, essas associações ligadas ao clube, né, ligadas à montanha, e entregar alguma coisa além do que o CAP estava, né, inicialmente propondo lá no passado. Essa abertura é importante porque hoje está todo mundo em mídias sociais, está todo mundo... É difícil hoje você ter um conceito de formação de montanhista, porque o conceito de formação do montanhista ele se perdeu ao longo do tempo. Hoje vive num mundo muito líquido. Hoje eu quero ser montanhista e eu vou lá e contrato um especialista no tema e viro montanhista e posto minhas fotos lá como montanhista. Na semana que vem eu quero ser paraquedista e aí vou lá saltar com um especialista em paraquedismo e posto minhas fotos. Depois eu quero virar, enfim, ciclista, mountain biker e assim por diante. Quer dizer, está num mundo muito dinâmico, muito líquido, e tentar interpretar um pouco essa dinâmica, interpretar um pouco o que de fato o clube, como clube, pode não só oferecer, mas trazer esse público um pouco mais diferente, né, que a gente se depara hoje, para dentro do clube, teria um papel aí, como o Aldano chamou de social, né? Então, eu vou estar com essa mente mais aberta, fazendo questionamentos, inclusive, né? Li e reli o estatuto umas 5 vezes lá, perfeito, mas eu vou estar fazendo essa provocação o tempo todo, porque se a gente quer preservar toda essa cultura, surgiram uma série de ideias aí, ideias de fazer não só uma Feira da Pechincha, mas fazer também uma exposição de slides, exposição de fotos, exposição de histórias. Alguém vir aqui para contar uma experiência do CAP, e você tem um público lá fora muito ávido para entender, para conhecer isso, mas a gente também precisa entender como vai ser essa dinâmica, né? Eu não posso reunir todo mundo numa sala e ficar projetando slide, como era feito lá atrás, né? Eu lembro muito bem, lá no bolão, né? Mas a gente tem que entender essa dinâmica, como é que eu atinjo esse público, né? Obviamente que o social não é trazer todo mundo para o clube, não é isso, eu entendi perfeitamente, várias conversas, inclusive com o Corneto, mas é trazer realmente aquelas pessoas que têm o espírito de montanha, que gostam de montanha, que querem vivenciar, né, experimentar a cultura de montanha para dentro do clube. Então, eu acho que esse é um pilar que vou tentar
contribuir, tentar trazer. Muitas vezes, obviamente, eu vou dar com a cara na porta, vou receber uma negativa, vou dizer, não, não é bem isso, volte lá no estatuto e releia o estatuto, mas eu acho que é um papel importante, porque é um clube, a gente teve uma série de conversas aí, e eu acho que o clube não pode morrer, simplesmente virar um marco na história e ficar guardado num livro ou numa coletânea de slides que vai apodrecer lá no sótão da casa. Eu acho que tem muito a oferecer, tem muita experiência para oferecer, para entregar. Eu acho que tem muita coisa para entregar em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de experiência. Então, acho que é um pilar aí bastante interessante para a gente explorar aí. E, obviamente, não estou sozinho isso aí foi só uma nomeação para dizer o seguinte, olha, alguém precisa, né? Então, eu conto com todos, né? Obviamente, com tempo, experiência e a dedicação de todos nesse trabalho aqui. E eu sou só um agente ali tentando dar uma contribuição. Boa noite, pessoal, que está aqui, que está online. Para quem não conhece, eu sou Alberto Barioni. E, bom, eu não vou me estender por 2 motivos. Primeiro, que a minha retórica não é dessas coisas. O segundo é que eu acho que quem está aqui ou quer tomar cerveja ou quer ir embora, e quem está em casa quer ir dormir ou ver novela. Mas é o seguinte, eu vou não cuidar, mas estamos aí tocando essa questão das expedições. E essa ideia surgiu em uma reunião em que estávamos eu, Thiago, Daniel e o Márcio, e naquele dia a gente viu que o Márcio havia voltado para o CAP em uma expedição, e eu tinha entrado de vez, né? Não, comecei a ter um contato com o CAP nessa mesma expedição. Então, metade daquela proto-diretoria, né? Aquela proto-chapa, daquele momento, vinha de uma expedição. Porque isso pega naquela questão de como é importante fazer a coisa acontecer para que a coisa aconteça, né? Então, a ideia é essa. Não estamos aqui falando de subir a Alma da Blanc, mas se quiserem, vamos lá também. Não é para fazer a Concagua solo em menos de 24 horas, não. É para ir para a montanha, é para juntar, é para sentar, para conversar. Qualquer saidinha, que seja um bate e volta no Marins, vai demandar um tempo, vai necessitar de montar um grupinho no WhatsApp para agitar a logística. Toda saída para uma montanha é válida, seja para escalar, seja caverna também, bora para a caverna. O CAP inventou a espeleologia no Brasil. Nossa obrigação, né, sair, ir para a montanha, aí, seja ela por fora ou por dentro. E contem comigo para isso, eu estou aqui para isso, e é aquilo, não é uma caixinha fechada, não tem que passar por mim, é algo que depende de todos nós, e vamos trabalhar, vamos sair. Agora mesmo a gente já estava falando alguma coisa para junho, julho, e fazer alta montanha, mas antes disso dá para fazer muita coisa. Isso. É isso aí. Estamos aqui para quê, né? Obrigado. Boa. Bom, então acho que desses dois, né, acho que tem esses 3 pilares, como, né, foi dito, né, como foi dito, né, acho que não são departamentos, mas são pilares daquilo que a gente traduz, né, como é que a gente vai fazer o essencial, né, em termos de cursos, para trazer, inclusive, caixa, né, trazer vida financeira para o clube. Eu acho que a essência, a contribuição essencial do clube é de formar novos montanhistas, né, e capacitar novos montanhistas, né, o fortalecimento dos vínculos, da amizade está no campo do social, e daí no social representa o digital e o presencial, né, e gerar novas histórias tem que ir para a montanha, tem que ir para o ambiente, né. Sem nada disso, acho que tem a Lu, que está fazendo o que a gente precisa fazer, que está lá na montanha, está no Nepal, então ela está cuidando, né, simbolicamente ela está lá, né, representando a gente, né, no sentido, ela vai, né, a proposta é que ela cuide do pilar aí, de um fundamento de comunicação,
Isso, para nós, é essencial nesse sentido de comunicação, é como que a gente vai se posicionar né, nas mídias, de como que a gente vai conversar né, com os associados e assim por diante. E outro fundamento que é a representação institucional e que, em conversa com o Fábio, com o Bruno, né, isso fica mais no papel aí do conselho, né, mas que é um fundamento importante, né? Então, conforme, né, a gente tem a estrutura, né, que está sendo proposta, né? Então, a formação do conselho, né, deliberativo, né, consultivo, seguiu o corneto né, por favor, pessoal, só um pouquinho. O conselho fiscal, que vai atuar, né, na fiscalização de todas as ações, e a executiva, né, formada aí principalmente, eu acho que é um ponto importante, né, acho que como que a gente chegou nessa configuração, né, em conversas com aquele primeiro grupo, a gente entendeu que para esse momento do CAP, né, figuras muito novas dentro do clube, como eu, o próprio Márcio, Barioni, sem uma tradição, sem uma história, né, não seria saudável, né? Então, e ao mesmo tempo, né, alguém com um perfil que consiga conversar e dialogar, né, para trazer vida com o grupo. Então, né, quem vem com um nome muito forte, né, e daí surge o Belo, né, como nosso presidente, né, por trazer essas características, né, de paixão, de diálogo, né, e de tradição dentro do clube, né. E também a parte mais burocrática, né, essencial para a vida do clube, né, e a primeira reflexão é, putz, quanto que eu que deveria demandar tempo para aprender coisas burocráticas do clube, sendo que a gente tem o OSI como, né, um dos pilares fundamentais da renovação do estatuto, né, ele, por incrível que pareça, sente prazer em lidar com coisas burocráticas, né, então ele se diverte com isso, é uma zona de prazer para ele, né, então, né, surge daí muito forte o nome do OSI para a posição de tesouraria, né. E quando a gente fala do grupo ali, do Márcio, do Alberto, do Thiago e da Luciane, a gente está formando aí, né, coordenações, né, não digo de departamentos, mas de focos mais executivos. Então, né, entre aspas, não assumem posição oficial dentro do clube, mas a gente teve um papo muito reto e muito claro e muito direto que quem largar o osso a gente vai atrás e vai, né, cortar todo o saco de dormir a 6.000 metros de altitude, né? Então, brincadeiras às partes, a gente teve essa conversa muito franca entre nós, assim, com cada um com a disponibilidade que é possível ter, obviamente, mas, né, da gente estar junto, né? E eu acho que essa é a pegada, né, da gente ter um grupo forte, né, que consiga, enfim, coordenar um pouco mais do movimento do clube, né, e dos associados, e conseguir que a gente esteja mais vezes aqui, contando causas, saindo para a montanha e assim por diante. Então, já me estendi um pouco demais, mas acho que essa... e o Renato e o Robles, né, como fiscais aí também para nos garantir que a gente ande na linha, né. Existe já algumas ideias mais práticas, né, de ações a serem executadas, mas acho que como nessa nova configuração a gente tem um ritual de discutir isso com o conselho, validar com o conselho e daí apresentar para os demais associados, mas que não vai fugir um pouco dessa estrutura aqui, ok? Muito bom. Tá claro? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Faça. O tesoureiro vai ser o OSI. O OSI. O Conselho Fiscal Robles. Isso. Por favor, me chame em todas as oportunidades. Não, vai ser legal, cara.
Eu chamo, toda hora eu chamo você. Acabei de perguntar para o público aqui presente se tem alguém gostaria de fazer alguma observação, também dos que estão à distância. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Está tudo em ordem? Certo? Seguimos? Muito bem. Então, o próximo passo é indicar... Ah, sim. Cadê? Cadê que eu chamo aqui o... Descompartilha a tela. Aí foi? Tenha fé, tenha fé. Foi? Beleza. Então, o próximo passo é consultar todos os presentes. Antes disso, eu vou fazer a leitura das pessoas que estão candidatas ao Conselho Deliberativo. A gente está usando ainda consultivo por vício de... Estava aqui, consultivo, mas é deliberativo, é o novo título. Mas a gente vai se habituar, não tem problema, depois a gente acerta. Os nomes que se apresentaram para compor o Conselho Deliberativo, são 7 membros. Tem só uma pessoa. Põe o slide de novo, já estão todos os nomes lá bonitinhos, arrumados. Mas sumiu agora, Bruno. Não? Compartilhar o PowerPoint de novo, está na sua área. Compartilhar, está aqui. Não, tem que minimizar e abrir de novo. Esse aqui. Shift control. Que tal você vir fazer aqui? Eu vou fazer a leitura dos... O procedimento formal é fazer a leitura dos nomes que estão já listados, que todos receberam. Os nomes são... Pela ordem. Olha antes de mexer. Silvério, Luciene, Marcelo, Krings, Ângelo, Bruno Selmer, Tiago, Isabel, Blanco, Bel, Renata Falzoni e Fábio Corneto. Lembrando que dois dos que se apresentam vêm do Conselho de Beneméritos, da determinação estatutária e... Só um segundinho. O que acontece é o seguinte, no novo estatuto, nós temos um Conselho de Beneméritos também. O Conselho de Beneméritos é feito por beneméritos e do Conselho, estatutariamente, 2 membros fazem automaticamente parte do Conselho Deliberativo. Então, 2... Ok. Então, desses, quem são os beneméritos que deram? Nós temos Ângelo... Nós não, o Conselho de Beneméritos não teve tempo de se reunir e indicar os nomes. É a primeira vez que o Conselho de Beneméritos se organiza. Então, nós estamos partindo para decidir, inclusive, internamente, quais seriam esses derivados do Conselho de Beneméritos e os demais que se voluntariaram, se apresentaram para... Exato. Sim. Então, isso que eu estou expondo. É da nossa deliberação do Conselho definir que 2 vêm do Conselho de Beneméritos, os demais beneméritos... Temos vários beneméritos aqui, qualquer um deles pode assumir. Isso é formalizado. Isso é formalização. Inclusive, somos 7 titulares e 2 suplentes. Por isso, compõe 9, que é o número de pessoas indicadas nesta oportunidade. Antes de passar a votação desses nomes, cabe a pergunta se alguém aqui presente dos sócios pagantes teria ainda vontade de se apresentar como candidato a esse conselho. Bareta? Ok, Bareta é candidato. Bareta quer, não gritou. Ninguém se apresenta, então nós temos 9 nomes. Cabe a pergunta, por aclamação ou votação?
Agora, Fábio, só uma dúvida que já foi definido quem são os suplentes? Não ficou definido. Normalmente, o processo fazemos uma votação, as pessoas mais votadas ocupam os primeiros 7 lugares, as menos votadas... Isso, por aclamação, os 9 se reúnem e podem decidir quem fica de suplente, enfim. A segunda opção seria fazer a votação. Essa seja a segunda opção. Exatamente, essa seria a segunda opção. Sim. Faça isso que você vai ter problema no caminho. O quê? Faz a votação. Agora. Faz agora, rapidinho. Mas aí, como é que ficam os dois que são obrigatórios que vêm de lá? Tem que dizer quem são. Tem que dizer quem são os dois que não vão ser votados. Só Os isso. beneméritos podem votar agora? Olha, quais são os beneméritos que estão aqui? Podemos eu e o Fábio somos os beneméritos indicados pelo... Perfeito. Bom, ótimo. Todos de acordo? Pronto. Então, a gente... Qual é o caminho de votação? Querem inscrever? Aqui, ó. Estou fazendo... Não, põe os nomes na lista. Bota quem não. Esse é o meu papelzinho, pessoal. Cada um pega o seu. Vai só marcando. Não, foi ali que já disse. Claro, pega uma caneta e risca a parede. Não, no papel ali. Não, fala assim, ó. Quem vota no Ângelo aí, a gente... Eu posso fazer um elenco aqui. Eu sei, entendi. De verdade, se for por aclamação, como é que ficou o empate? Porque o outro estatuto dizia que, em caso de empate, o sócio mais velho assumia. E todos vão assumir. Não, tem dois aí que são os suplentes? Tem dois Dois suplentes. Então, a gente pode fazer. Então, por exemplo, vocês Fábio e Bruno estão no conselho, certo? Então, Vocês são os beneméritos do conselho. Então, os outros 5, desses, outros 5, não, os outros 7, 5 entram. E 2 são suplentes. Como é que ficou no estatuto o caso de empate? Porque no estatuto anterior, era o sócio mais velho. Eu acho que pelo que eu Tá lembro, igual, tá igual, tá igual. pelo Se que eu nós lembro, formos por aclamação, todo mundo votar neles, que são só os 9 que tem, tirando aqueles dois, os dois mais novos ficam de fica o suplente. suplente. Eu acho que essa é isso. Então, resolvido. Todos entenderam a proposta do baixo? Os dois mais novos passam a ser os dois suplentes. Não significa que se não me engano, Thiago e... Não, acho que para o clube, prefeito do clube é o Silvério. O Silvério e o Thiago. Isso tem que verificar direitinho a data. Beleza, mas Então, o conceito está dado. Só para ficar registrado de forma clara no áudio. Ficou o quê? Dois dos candidatos, Bruno Selmer e Fábio Cassino, são parte do Conselho Deliberativo através do Conselho de Beneméritos. Isso. Dos outros 5 candidatos, dos outros 7 candidatos, 5 candidatos, Ângelo, Isabel Blanco, Luciene Azevedo, Marcelo Crins e Renata Falzoni são titulares do Conselho Deliberativo e ficam como suplente Silvério Neri e Tiago. Por determinação do artigo tal do Estatuto. Por determinação do Estatuto novo. Alguém é contra essa disposição? Ok? Aprovado. Sem ter... Ok, aprovado. Aprovado. Todos os votos possíveis, todos. Todos. Perfeito. Os mais novos são... Perfeito. Não, Conselho Fiscal, excelente. Oi. Conselho Fiscal, nós temos 2 nomes, Renato Afonso e Sérgio Robles. Ok? Por aclamação. É isso. Está aprovado. Em seguida, ao encerramento da nossa Assembleia, nós faremos uma reunião com sempre todos os 9 membros, por favor, para, então, confirmar ou não a diretoria. Antes de passar para essa última fase, a gente tem um pequeno... Pode ser? Tem 3 páginas. Arial 9. Não, mas... Sim. Vou sentar aqui e vou falar aqui direto. Coloca no...
Inclusive, eu queria saber. Nós escrevemos, sim, nós escrevemos um texto, sim, porque a gente quer deixar registrado o que foi vivido, sim. Você está Só um pouquinho, Fabio. Eu gostaria de saber se algum dos membros que estão assistindo a Assembleia online gostaria de colocar alguma coisa. Alguma dúvida? Adriano, quer falar? Não. Não? Tudo bem. Salvador está dirigindo. Tiago, ok? Está de acordo. Peter Barry, ok? Está de acordo. De acordo. Peter, ok? Ok. Ok? Ok. Fausto, está por aí? Roberto? Silvia? Está aqui. César? Homero? Ok. Muito obrigado. Então, fica mantido o estabelecido. Então, como é a última fase dessa reunião, eu não vou me estender na leitura toda do texto, quero só comentar que nós, sim, fizemos um texto que procura refletir, talvez, o que nós passamos ao longo desses quase 4 anos, desde abril de 2019, e as dificuldades que nós passamos em 19, em 20, com a pandemia, em 21, ainda com a pandemia e com a instabilidade toda que todos nós passamos, e finalmente esse ano de 22 e os resultados que obtivemos, o cansaço que nós passamos, enfim. Mas eu faço questão de dizer, sim, que o texto está aqui, nós vamos anexar depois na ata, mas é muito importante, além dos parágrafos que refletem isso que já foi dito tantas vezes, e faz referência dos trabalhos que nós desenvolvemos com a FEMESP, com a Fundação Florestal, o Monabaú, enfim, os cursos à distância, acho que mais importante, sumamente importante, é nomear as pessoas que estiveram junto com a gente mais diretamente nessa fase. Talvez aqui a gente aponte para algo que o Daniel comentou, que é a questão do resgate do clube. O resgate do clube vem acontecendo, dadas as condições, mais lentamente do que nós gostaríamos, mas ele vem acontecendo. O clube, na verdade, não morreu, mas, ao mesmo tempo, ele está renascendo. É interessante, é um paradoxo, porque teve uma crise interna muito grave, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu fazer expedição, fazer saídas, né, fazer os cursos, e não fosse a força de algumas pessoas vitais, que eu vou nomear agora, eu acho que não teria sido apenas Abel, o Bruno e eu, no primeiro momento, depois o Ozzy, que assumiu com a gente as tarefas mais chatas e burocráticas, enfim, não fosse essas outras pessoas, acho que a gente não teria conseguido. E faço questão de nomear uma a uma e rapidamente comentar o que cada uma fez. Silvia Rosseto, sem você, todas as lives, todo esse trabalho, inclusive hoje, não teria acontecido. Sérgio Robles, com um esforço enorme na criação da Educap. Silvério Neri, que foi um esteio no trabalho da reescrita, ou a nova escrita do Estatuto. Renato Afonso, que, sem a tua força, acho que, no mínimo, a Feira da Pichincha não tinha rolado, no mínimo. Mas uma série de outras coisas, e especialmente, Renato, o exemplo que foi você ter se comprometido a fazer coisas com toda a dificuldade física, né, que você viveu. O Wagner Diniz, que se esforçou e se desdobrou muito para poder tentar botar os cursos em pé, e com todas as dificuldades não conseguimos, mas esteve aqui presente em todas as quartas-feiras. Tenho certeza que vai. Rodrigo Takenaka, grande companheiro, presidente da FEMESP, que é sócio do clube, e que pegou o rojão da FEMESP e ajudou a gente a organizar, enfim, nas nossas várias conversas. Está de parabéns. E o Rodrigo e eu e Marcelo Chiossi fizemos um trabalho, estamos no meio ainda, né, para terminar o resgate do Campo 3 do Pico de Araguá.
devido ao esforço dele e do Marcelo, a gente está avançando nisso. Alberto Barioni, que é parte desse novo grupo, grande companheiro de expedição e força para a construção desse pessoal. O Ozzy, já comentei, Leonel Brites e Domingos Sinixcal, a quem eu peço desculpas, eu disse que ia pedir formalmente e pessoalmente, peço desculpas porque na hora que eu divulguei a lista dos nomes indicados para o conselho, eu errei, não fiz a consulta, corri a pedir se eles queriam, enfim, mandei comunicar, mas já tinha feito, então o que cabe é pedir desculpas e seguir pagando a cerveja, que isso já está acertado. Já, né? Adriano Petrac, grande companheiro de tantos anos e que segurou o rojão do conselho junto com a gente. Ele se apresentou quando a gente não tinha condições de chamar outras pessoas. Adriano se voluntariou e foi um nome essencial para, inclusive, para poder fazer a legalidade do clube. Sem algumas pessoas aqui, a gente não teria nem conseguido registrar, né, as atas, enfim. Marcelo Belo, que antes e acima de tudo, eu preciso dizer de novo, ele consegue ainda guardar todo o material do clube com ele, lá no depósito dele. Então, antes de qualquer outra coisa, de assumir agora uma possibilidade, né, de se tornar presidente, antes de ajudar a gente no novo estatuto, o Marcelo, lá, quando se desmontou em 2018, a sede lá na Casa Húngara, ele de pronto parou com os carros na porta do clube e embarcou todo o material quando ia ser feita a reforma da Casa Húngara, antes de todos os problemas. Então, eu não tenho ideia, eu já disse isso para você, e falo em público e registro na ata, de como é que o clube poderá um dia pagar o que você está fazendo, de guardar todo o material. Parte dele, um pouquinho, eu consegui pegar e está aqui no nosso armário, questão que eu vou passar para vocês agora para os cursos, as cadeirinhas, os capacetes, alguma coisa eu consegui pegar, mas Marcelo tem, sei lá, tem um monte de material. Não tem com quem reclamar. Eu acho uma solução. Chegar esperando isso. O Thiago Bin, que foi o companheiro do Sérgio na construção da Educap, e é o cara que, apesar de estar lá longe, está trabalhando direto no clube. Desde que ele fez o CBM, ele foi o cara que organizou junto comigo a expedição ao Tupungato, enfim, nem tem como falar. O Thiago, simplesmente, o que ele assume, ele vai e faz. E é um dos responsáveis por a gente estar aqui comemorando a existência do clube nessa fase pós-2018. Márcio Sartori, idem, companheirão de expedição e sim, de Feira da Pichincha, e é isso mesmo, tudo que você falou, eu assino embaixo. Quer dizer, é um cara que assume, vai e faz, e eu agradeço, inclusive, o empenho agora na construção desse grupo. Vocês estão de parabéns. A Luciene Idem, que, felizmente para ela, está no Nepal, infelizmente para nós, ela não está aqui agora, mas merece ser reconhecido o trabalho dela, especialmente nos debates e nas brigas do novo estatuto, não foram poucas. E Daniel Maldaner, não preciso nem falar, o Daniel está construindo esse grupo e segurando esse rojão da nova diretoria. Estou absolutamente confiante, porque, exato, a gente fez uma atividade juntas e pudemos conversar a partir daí, algo que eu prevejo um futuro muito legal. Vocês estão de parabéns. Finalmente, eu quero lembrar de duas pessoas especialíssimas, sem as quais também a existência do clube nesse momento não teria existido. Duas pessoas que simplesmente assumiram que iam ajudar, e simplesmente ajudar. Certo que a gente fez alguns pagamentos, mas são duas moças que amam o clube e que amam simplesmente porque elas gostam de estar conosco. Todas as vezes que eu falo com as duas, elas lamentam que não podem estar aqui por razões pessoais e problema de distância, moram super longe, esforçadas até o último fio de cabelo. E eu acho que a gente tem um débito, assim, tipo débito com o Belo, mas ali
tem uma questão, inclusive, de dificuldade de vida econômica, é muito sério. Mas são pessoas de uma lealdade, de um compromisso com o clube ímpar. Nilda e Débora. Essas duas mulheres, essas duas moças são espetaculares. Eu não sei como a nova diretoria, nós do Conselho, vamos pensar, a secretaria, etc. Mas eu gostaria de fazer um pedido para todos aqui, para que a gente tenha uma consideração especial em relação a essas duas moças. Não sei o que seria isso, enfim, mas alguma, não sei, uma homenagem, algo que... Porque o que elas fizeram nesta fase, com a pandemia, com o problema de grana, elas simplesmente, no começo, quando a gente não tinha condição de mexer um dinheiro, porque tudo estava travado, não tinha estatuto, tudo tinha se desmontado, perdemos os arquivos, perdemos toda a memória do clube, foi tudo roubado ou perdido, sei lá o que aconteceu. Elas iniciaram um trabalho voluntário de recuperar e-mails, lista de telefones, endereços, as duas. Simplesmente as duas foram trabalhando. Eu sei que a Nilda e a Débora trabalharam 11, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, a custo zero. Depois, com o tempo, claro, conseguimos liberar a conta, começamos a pagar alguma coisa, mas não pagamos de jeito nenhum o que elas mereciam ter recebido, o que elas merecem até hoje. Então, é algo para lá de bonito, não sei como adjetivar. O Abilec conhece a Nilda super bem, sabe que ela é impressionante. E a Débora fez exatamente a mesma coisa. Hoje eu enchi o saco da Débora o dia inteiro, desde ontem, com link, manda isso, manda aquilo. Nada. No meio do almoço ela para, atende, rindo. Não, pode deixar, faço, não sei o quê. Mandou um beijo para todo mundo. O beijo está dado, transmito. E... Belo, nova diretoria, novo conselho, vamos pensar em como agradecer essas duas moças. Ela descansa, as duas descansam carregando pedra. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Eu vou anexar esse texto que diz tudo isso daqui que eu disse, mas de uma maneira mais organizada, enfim. E... Oi? O tempo foi o mesmo. O que eu quero encerrar é dizendo que, da nossa parte, Bel, Bruno e Corneto, há a certeza de que vocês, nova diretoria, e nós todos, novo conselho, temos muito trabalho pela frente, mas não há dúvida que a gente está recuperando o CAP e ele vai crescer. Nós estamos convencidos, vocês assumiram numa boa hora, tenho certeza. Isso aí. Já a gente desce para tomar cerveja. O conselho tem uma reunião rapidinho aqui, por favor. Obrigado a todos. Isso, lá embaixo a reunião continua. Só ficam os conselheiros. Não tem mínimo, é todo mundo. Não tem um conselho. Todo mundo é conselho. É um conselho de segredo. Vamos lá embaixo. É um conselho de segredo. Não tem 5, diretoria, não é.